Deixei o carro com a chave na ignição e, consequentemente, o farol ficou aceso durante umas 3 horas ou mais. Então, descarregou a bateria. Agora estou com um problema, né? Que a bateria tá fraca e não consigo ligar o carro, né? Então, aqui tá no parking. Vou tentar ligar, mas agora eu vou tentar arrumar uma alternativa, né, para carregar a bateria do carro com a fonte de tensão de um notebook, né? Ou seja, não liga, né? Então vou tentar fazer esse artifício. Vamos ver se eu consigo, né? Vou retirar a bateria ali para tentar fazer esse procedimento. Deixar a noite inteira carregando. Ali está o carregador de notebook. Ele gera tensão de 18 volts, 19 volts e saída 2 amperes. Então eu vou ser obrigado, né, a limitar a corrente através de uma resistência. Então eu encontrei uma resistência ali que eu enrolei aqui nesse eletroduto conjugado. Espero que ele suporte a alta da temperatura, né? Porque a temperatura vai ter uma potência, vai ser elevada, porque vai ter uma potência aqui de mais ou menos 2 amperes vezes ao quadrado, né? Vezes a resistência, dá mais de 30 watts de dissipação térmica aqui. Como aqui está bem ventilado, então eu espero que a dissipação térmica seja suficiente. Então está em série essa resistência, conectei aqui na bateria. Então aqui no polo mais, o cabo vem até essa resistência que sai do centro do terminal do conector do carregador de notebook. Por minha surpresa, a hora que eu conectei lá, ele já acendeu o LED aqui com a tensão alimentar inversa antes de conectar na extensão. Então vamos fazer o teste e vamos ver se funciona durante alguns minutos sem pegar fogo na mangueira, né? Naquela eletroduto conjugado. Então vou colocar ali na tomada e aí eu deixo a noite inteira carregando a bateria para ver se de manhã o carro pega, né? Vamos ver. A resistência interna de uma bateria é praticamente desprezível do ponto de vista dessa fonte, né? Eu pesquisei a mais ou menos 6 miliohms em uma bateria de outra marca, né? Vamos medir a tensão aqui para verificar, né, se aqui deve estar aquecendo. Vamos ver. Está aquecendo um pouquinho, mas muito pouco por enquanto. Meu amperímetro só mede correntes alternadas, então não dá para saber. Mas a tensão eu vou medir na corrente contínua. A escala é muito grande, 600 volts, mas dá para ter uma noção, né, do valor da tensão da bateria. Tensão já elevou um pouquinho. Quando eu medi sem a conexão tava 8 volts, aqui já está 11, então implica que está acima da tensão quando ela estava descarregada. Então vou desconectar para medir novamente para ver qual a tensão antes do carregamento, né? Então coloquei o polo mais no polo mais ali. Vou desligar para verificar qual é a tensão
A tensão já elevou um pouco. Antes estava 8, agora já está 11 volts. Então vamos deixar aí um tempo, né, para ver se carrega. Vamos deixar ligado então. Chegou a hora da verdade. Então vou medir a tensão aqui da bateria. Agora são, vamos ver quantos volts vai dar. Aproximadamente 11 volts, são 7 horas da manhã mais ou menos. Vamos ver se essa carga da noite inteira foi suficiente para carregar a bateria um pouco e dar a partida, né? Então, como aqui a tensão são 600 volts máxima, né, em corrente contínua ou DC, tensão contínua, então tá no fundo de escala, né? Então o erro aqui deu 11 volts, tá pouco, né, na verdade, mas tá no fundo de escala, então pode ter um erro aí de 1% ou 2%, né, com relação à tensão verdadeira. Então vamos testar ali a partida na prática agora, para ver se dá uma partida de fato, ou se tem que deixar carregando mais, né? Vamos ver. Hora da verdade. Se vai funcionar carregar a bateria do carro com uma fonte de tensão do notebook. Oh, ligou! Sucesso total! Então vou deixar ligado o carro durante um tempo. Então funcionou realmente. Para minha surpresa, deu certo realmente, sem um medidor decente para saber a resistência, daquela resistência limitadora de corrente, de recarga, né? Mas funcionou de fato. Então a engenharia na prática, a engenharia elétrica na prática, me salvou de ter que tirar a bateria do carro e levar aí numa oficina mecânica, né? Então estou muito contente de aplicar minha engenharia aí, minha engenharia elétrica, na prática. Então estou aqui muito feliz, né? A primeira coisa que eu me lembrei é fazer o teste aqui, para ver se o carro pega, né, com essa recarga que eu fiz usando um carregador de notebook, né, que tem uma tensão aproximadamente 19 volts de corrente contínua, né? Então, mas não pode colocar diretamente, porque pode ocorrer uma espécie de curto-circuito, né, e que danificar, né, danificar o seu carregador. Não pode colocar diretamente, então tem que colocar uma resistência limitadora. Só que como a corrente pode ser entre 1 e 2 amperes por aí, dependendo da resistência que você calcular, eu calculei, na verdade, para uma tensão de 8 volts com a bateria descarregada, né, mais ou menos, eu calculei, então seria necessário uma resistência limitadora de 4 ohms para uma corrente de 2 amperes máxima, né, máxima uma corrente máxima de 2 amperes na saída do carregador de notebook, né? Então eu vou colocar aí no final do vídeo como que eu fiz o cálculo, mas é uma forma de se calcular precisamente, né? E eu usar toda a corrente máxima do carregador de notebook, que seria 2 amperes de saída. Não pode passar disso, senão ele pode queimar, né? Obviamente. Então eu calculei, só que a minha ali efetivamente está mais ou menos em 9 ohms, né? 8 ohms, mas com a medição imprecisa do amperímetro, né? Do multímetro aqui, né? Do ohmímetro, na parte do ohmímetro dele, porque está no fundo de escala, né? Aqui, porque o fundo de escala aqui são 2000 ohms, ou seja, de resistência máxima. Então tá muito acima, né, do valor
baixo de 4 ohms ou 9 ohms, né? Eu podia, claro, cortar aquele fio, cabinho, né? E reduzir o comprimento e reduzir essa resistência. Poderia colocar na metade, né? Mas para não sobrecarregar o carregador, o carregador a fonte do notebook, então eu deixei realmente grande, né, essa corrente. Então isso aí funcionou muito bem. Estou muito feliz. Agora vou colocar aí no final do vídeo o cálculo, né, que se deve fazer, levando em conta esses parâmetros para você calcular a resistência que deve ser colocada em série para limitar a corrente, né? Então vamos ao cálculo da resistência série que deve ser colocada para limitar a corrente fornecida pela fonte de tensão do notebook, para evitar que ele sofra algum dano, que ele queime, né? Então vamos lá, aqui primeiro, aqui eu tenho alguns sites. Primeiro o site deste canal do YouTube, o meu canal, que pode ser acessado através desse QR Code aqui. E aqui está o site do manual técnico das baterias Moura, né? Aqui está o manual técnico, esse do meio, e esse aqui do lado direito, o site da própria fabricante de bateria. Eu coloquei os dois por quê? Porque geralmente, às vezes, o link do site do manual técnico pode sair do ar, porque saiu de linha aquelas baterias, né? E aí você pode acessar o site principal. Então, vamos lá ao cálculo e à explicação que você deve fazer antes de iniciar esse tipo de ação, que não é recomendado, né, fazer, porque você pode incendiar seu próprio carro, né, ou causar algum dano na sua fonte de tensão do seu notebook. Primeiro eu encontrei lá no manual técnico das baterias Moura, a bateria do meu carro, do nosso carro, não é Moura, é outra marca, não verifiquei lá direito, mas aqui dá para ter uma ideia. Então vamos lá, a bateria é de 60 ampere-hora, né? Então aqui está para uma bateria aqui de 65 ampere-hora, e aqui é de 55, não tem a de 60, mas dá para ter uma ideia de qual é a resistência interna. Então nessa coluna aqui temos a resistência interna de 6,3 miliohm, miliohm, ou seja, 6,3 vezes 10 elevado a menos 3, não erre, porque se você errar isso aqui, você vai calcular errado a resistência limitadora e você vai queimar sua fonte e vai ter problema, porque a escala é 1000 vezes diferente do que é 6,3 ohms, é 1000 vezes menor. Aqui a corrente curta, pode ver, a corrente curta da bateria é de 1900 amperes para 12 volts, tensão nominal, ou seja, basta você usar a lei de Ohm para verificar que a resistência realmente é muito pequena, de 6,3 miliohm. Então fique bem atento a isso. Então vamos usar esse valor aqui para calcular, né? 6,3 miliohm. Então, primeiro, aqui está a marca de outro carregador, mas o meu é carregador Asus, mas aqui serve para ilustrar. Então, aqui está o terminal do carregador, e no caso do Asus é bom que ele não tem uma agulhinha interna, geralmente a parte interna é a tensão positiva, é o polo mais, né? E a parte externa aqui é o polo menos. Então tem que ficar atento a isso, porque se você errar a polaridade também na bateria, não vai carregar, a sua bateria vai descarregar. Então essa parte interna tem que ser conectada ao polo mais da bateria. Então, esquematicamente, você deve fazer a seguinte ligação. Tem que ter uma resistência aqui em série, né, para que a tensão aplicada à bateria
seja um pouco menor, ou, na verdade, o objetivo é limitar a corrente, né? O que é relativamente a mesma coisa, né? Porque um é reflexo da outra, né? A corrente é reflexo da tensão, no caso, é consequência da tensão aplicada. Então, o esquema de ligação deve ser dessa forma. Aqui está outra marca de bateria, ou seja, só ilustrativo novamente. Então aqui a parte interna conecta, né, aqui a resistência limitadora, que você tem que calcular o valor dela, e conecta ao polo mais da bateria, né? Fazer uma força contra a eletromotriz, a força da bateria, né, a tensão da bateria vai fazer uma força contra a eletromotriz. Ou seja, ela vai ficar sobre uma potência externa que vai carregá-la, né? E aqui o polo menos vai ser conectado à parte externa, obviamente. Então aqui o circuito elétrico modelado, então quem já fez as minhas provas já fez questões relacionadas a isso, muito interessante, né? Então tem que saber isso aqui muito bem. Então aqui então para modelar, então tem uma fonte aqui que é a fonte do notebook, vou nomeá-la como tensão E, a resistência limitadora eu vou chamar de R maiúsculo, e aqui a resistência interna da bateria R minúsculo, que o efeito dela é muito pequeno, mas vou considerar, e aqui a força eletromotriz da bateria. Aqui, claro, está abreviado para apenas uma fonte interna, né? Força eletromotriz interna, por quê? Porque uma bateria, na verdade, é uma junção de várias células, né? Ou várias pilhas. Então aqui está a abreviação das diversas células da bateria. Aqui está modelado como apenas uma. Então, o cálculo é muito simples. Aplicamos a lei de Kirchhoff das tensões. Aqui consideramos as quedas de tensão nos elementos resistivos como positiva e as elevações de tensões como negativa. Então, percorremos o circuito nesse sentido, no sentido anti-horário, nesse caso, estamos percorrendo, e quando encontramos o polo menos, usamos o próprio menos no valor da equação. E quando é um polo mais nas resistências, seria uma tensão mais, se você me diz, se o sentido da corrente verdadeiro for esse, então coloca positivo, né, nas resistências. Então fica menos Z, aqui, menos Z, mais R vezes I, lei de Ohm, lei de Kirchhoff das tensões, né? Mais R minúsculo, que é a resistência interna, vezes I, que a corrente vai circular, mais a força eletromotriz da bateria, descarregada no caso, que é o pior caso, né? O pior cenário. Então, resolvendo a equação, isolando aqui o R vezes I, que o objetivo é descobrir essa resistência limitadora, então passo todos os outros elementos aqui, todas as parcelas dessa equação para o lado direito. Então o mais E o menos E se torna mais E, e o mais epsilon da tensão interna da bateria, ou a força eletromotriz da bateria, passa menos E, menos R vezes I. Então basta agora isolar, passar o I dividindo, que obtemos a equação para obter essa resistência limitadora, né? Que não deixa a sua fonte de tensão queimar. Se você olhar na sua fonte de tensão de seu notebook, ela mostra a corrente saída. No caso, esse aqui é 2 amperes no máximo, então temos que limitar a 2 amperes. Então, substituindo os valores, a fonte de tensão do notebook é geralmente 19 volts, 18, 19, 19,5. Então, vou colocar aqui 19 volts. Menos a tensão interna da bateria. No caso, ela estava descarregada. Quando eu medi, estava menos 8 volts. Então, eu coloquei 8. Poderia estar outro valor aí, então você tem que adequar o seu problema. Menos 6,3 vezes 10 a menos 3, que é a resistência interna da bateria, vezes 2. Então, dividido por 2 aqui. Então, esses 2 amperes é a corrente da
máxima que pode fornecer a fonte do notebook. Calculando esse valor, vocês podem conferir aí se está certo o cálculo. Então, quando vocês fizerem, vocês têm que fazer novamente o cálculo, porque eu posso ter errado, né? Então, dá 5,49 ohms. Então, esse é o valor. Agora, como obter uma resistência aproximada disso aí, a maior do que 5,49 ohms? Eu usei a resistência de uma panela elétrica, né, que eu comprei e ela queimou rapidamente. Eu fiz um experimento. Mas uma boa opção também é a resistência de algum chuveiro, né, para você limitar essa corrente. Então você deve fazer o cálculo. Se você tiver um multímetro é melhor ainda, porque você pode conferir se está de acordo com seus cálculos, né, a resistência que você obteve. Por que é uma resistência? Porque ela não é apenas um resistor, ela tem que ter capacidade de dissipar potência sem queimar. Então o resistor desse valor aí, se for aqueles pequenos, ele às vezes tem uma potência, uma capacidade de dissipação térmica pequena. Então ele é um resistor de pequenos watts, poucos watts. Então ele não suporta dissipar 30 watts, por exemplo, 40 watts. Então se você fizer a conta aí também, você pode ver que essa resistência vezes I ao quadrado como são 2 amperes ao quadrado dá 4 vezes 5, dá mais de 20 watts de potência dissipada nessa resistência limitadora. Então você tem que tomar muito cuidado com isso aí. Agora é isso aí, esse é o cálculo e esse é o esquema de ligação. Então eu espero que vocês tenham compreendido e possa ser útil para vocês também, como foi para mim no meu caso aqui, para ligar o carro que teve a bateria descarregada. Vou deixar uma frase inspiradora para vocês. Maketara owari janakute, yamatara owari nanda yo ne. Sore dake desu, minasan.